Semana é a semana da terceira semana, né, da brasileira de educação midiática. E esse ano a gente tem como tema a cidadania digital, né? Então a gente está propondo essa oficina para conversar um pouquinho sobre educação midiática, sobre esse conceito de cidadania digital. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso e a gente também vai dedicar um pouco, né, dessa nossa conversa sobre as mídias sonoras, né, que é o rádio, e hoje em dia muito voltado também para o podcast. Então, a gente desenvolveu essa oficina, a gente separou ela em alguns módulos, né? Então, a gente vai passear por esses assuntos: a cidadania digital, a educação midiática, e as mídias sonoras, né? Eu não sei quem vai transmitir, não sei se é a Vani, a Jacira ou a Raquel. Quem é a Vani? Dá um oizinho. Oi, Mari. Tá aparecendo você aí, né? Tá, sim, tá aparecendo, mas tá lá no slide 10. Tá, vou voltar. Primeiro. Obrigada. Eu que agradeço. Então, a gente pensou nesse nome, né, na frequência do digital, das mídias sonoras e educação midiática, e para a gente pensar exatamente isso, sabe? Como que é essa transição do analógico para o digital, do rádio para a internet, né? Como que tem acontecido isso? O rádio no Brasil hoje é a única mídia que ela ainda é analógica, a gente ainda não tem a digitalização do rádio no Brasil. O que eu quero dizer com isso? O sinal do rádio ele ainda é analógico, não é um sinal digital, como é o sinal da TV, por exemplo, né? A gente também está no momento de transição da TV para a TV 3.0, mas a TV hoje ela tem um sinal digital, e é uma melhora de sinal, né? Com a possível implementação do rádio digital, a gente tem uma melhora de sinal. A gente tem algumas outras possibilidades que hoje o rádio não nos dá, mas o rádio ainda é um veículo muito democrático, é o primeiro veículo de comunicação em massa, né? O que eu quero dizer com isso? É um veículo que é uma comunicação de um para muitos, né? Então ela é verticalizada, é uma comunicação que atinge muitas pessoas. E foi o primeiro veículo que se popularizou, né, no Brasil como comunicação de massa. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vanizinha, pode passar o slide, por gentileza. E aí, antes da gente chegar lá nesse rádio digitalizado, a gente vai pensar no digital. E como que a gente veio parar aqui nesse digital, né? Então, para quem está aqui hoje acompanhando a gente, que é geração até os milênios, né? Ou seja, até nascido em 1991, 95, se não me engano, a gente tem um pensamento sobre isso, que é qual foi a última vez que a gente entrou na internet? Porque, e aí eu vou me usar como exemplo, quando eu era adolescente, que a gente tinha uma conexão de escada, a gente sentava no computador, que geralmente ficava na sala, tinha um lugar reservado para ele, a gente sentava no computador, conectava a internet, aí a gente entrava na internet. Aí a gente mexia na internet, navegava na internet, saía da internet. Então, era um mundo à parte. Só que em algum momento, que a gente não vai saber precisar exatamente quando, mas provavelmente quando a gente comprou o nosso primeiro smartphone com acesso à internet, a gente entrou na internet por uma última vez e a gente nunca mais saiu de lá. Porque aí esse celular nunca mais se desconectou, a gente não fica mais com o celular desligado, a gente carrega ele
ligado e a gente está com ele acesso à nossa mão o tempo inteiro. Então, em algum momento a gente entrou pela internet pela última vez, nunca mais saiu dela. E a partir da geração Z, né, a partir da geração dos nascidos a partir de 1995, eles não sabem o que é viver fora dessa internet, porque são os nativos digitais. Eles nasceram, né, conectados, eles nasceram na internet. Então, viemos parar no digital assim, a partir, né, até os milênios, entrando e saindo da internet, depois entrando e ficando, e a geração Z já nascida conectada. Pode passar, Dani. E o uso dessa tecnologia se transformou em algo transparente. Voltando lá no exemplo que eu dei de entrar na internet. O computador, o espaço que ele ocupava, o tempo que a gente passava nele, tudo era reservado para aquele momento. E hoje em dia você não se dá conta dessa tecnologia toda. Então, você não se dá conta que você está usando a internet, que você está usando essa tecnologia. Você simplesmente usa. E minha família é riquíssima em exemplos. E eu tenho uma vozinha de 93 anos, mineira, então, cozinheira de mão cheia, que faz doces maravilhosos. E um dia eu perguntei para ela como que fazia, eu queria receita de doce de mamão. E aí, eu acho que ela, um pouco sem paciência, virou para mim e falou assim, não sei, tem que pedir, falou o nome do neto mais novo dela, né, que é meu filhado, tem que pedir ao Gustavo para olhar no celular. Então, assim, já é um outro pensamento que tira a tecnologia e já deixa essa tecnologia transparente. Tudo isso é como se fosse parte do nosso corpo. Ela já fez, ou seja, uma geração muito anterior à geração milênio, né, que é a minha geração, muito anterior a isso, e ela já naturalizou essa tecnologia, talvez ela sabe como usar, até porque minha avó não foi alfabetizada, mas ela sabe que ali tem a receita do doce. Então, é essa transparência da tecnologia, essa tecnologia invisível, né? Ela fica transparente quando ela some do nosso uso, né? A gente não pensa mais, estou usando o celular. A gente só age com ele. Ele se transforma, ele faz parte da gente, ele está junto da gente. Pode passar, Dani. E aí, essa tecnologia, ela vai ser uma ampliação do nosso corpo. Né? Então, e aí vou começar pelo exemplo do celular, ele vai ser uma ampliação da nossa mente. O celular vai dar para a gente tanta informação quanto a gente acha que precisa. Então, e aí o celular, eu digo a internet, né? O smartphone, que é o acesso, o maior ponto de internet que a gente tem hoje, talvez até muito mais do que o celular. Mas a gente conecta muito mais que o computador, desculpa. A gente abre o smartphone, pergunta qualquer coisa, até a receita de doce, e ele te dá lá 20 tipos de receitas de doce, nenhuma igual a da minha avó, que é maravilhosa. E aí, não só o smartphone, mas o rádio é uma extensão da nossa voz, como o megafone. Então, quando a gente usa o rádio ou o megafone, a gente amplia a nossa voz, a gente é ouvido por muito mais pessoas, né? Ou a nossa voz é projetada muito mais longe. A TV pode ser uma projeção da nossa visão. A partir da TV, a gente vê o que a gente não consegue ver a olho nu, né? Ou uma outra tecnologia, por exemplo, o binóculo também, a gente consegue enxergar o que a gente não enxerga a olho nu, ou a luneta, ou de enxergar a estrela, que me fugiu o nome. E a internet, né, e como eu digo, usando o smartphone aqui como, de certa forma, sinônimo disso, como um portal para isso, do nosso sistema nervoso. Então, é como se a gente projeta telescópio, muito obrigada, Thaís,
A gente usa a internet para projetar no digital o nosso sistema nervoso, né? Então, a gente controla esse mundo digital por meio da nossa consciência, né? Da projeção da nossa consciência. Então, as mídias são a extensão do nosso corpo, né? Quando a gente segura o celular, a gente não está apenas segurando o aparelho, a gente está ampliando os nossos sentidos, e essa ampliação muda quem a gente é, né? A cada nova tecnologia, a gente também muda um pouquinho como ser humano. Não dá para dizer que o ser humano hiperconectado de hoje, o ser humano presente nas redes sociais, presente no ambiente digital, é o mesmo ser humano lá da era pré-internet, vamos colocar assim. Né? A gente vai mudando enquanto sociedade, enquanto ser humano, enquanto vai mudando o nosso comportamento, né? Que reflete nas redes sociais, que reflete na internet, mas reflete aqui também no ambiente físico. Pode passar, Dani. E aí, e essa vida, né? Voltando lá no exemplo que eu dei do computador e de entrar e sair da internet, hoje a gente não tem mais essa delimitação do que é físico para o que é digital. A gente está com... Aqui é um exemplo excelente disso. Eu estou aqui no meu escritório físico, com a minha mesa física, com o meu caderninho físico, mas a gente está se encontrando, em certa medida, num ambiente digital. Cada caixinha que aparece aqui para mim, com a foto ou a imagem de vocês, está dentro de um ambiente digital. Então, a gente não consegue mais fazer a diferenciação de aqui termina o ambiente físico e aqui começa o ambiente digital. Virou tudo uma mesma coisa, tudo uma coisa só. A gente não consegue mais separar. Agora eu estou no ambiente físico, agora eu estou no ambiente digital. Até porque, agora eu estou no ambiente físico, acabou a nossa oficina, fechei, desliguei o meu notebook, fui fazer outra coisa. Mas se chegar uma mensagem no meu WhatsApp, eu vou ver. E essa mensagem, ela está no ambiente digital. Então, a vida acabou sendo essa linha que perpassa ambiente físico e digital o tempo inteiro. E aí o digital deixou de ser um lugar onde a gente entra, né? Ele virou o próprio ambiente em que a gente vive, sente e age. A pergunta já não é como usamos a internet, mas como vivemos dentro dela. Pode passar, Dani. E aí, como a gente vive dentro da internet? E aí eu vou trazer um exemplo, né, de comportamento dentro da internet e fazer um paralelo com esse mesmo comportamento fora da internet, para a gente ter uma noção, e é muito pontual, é apenas um comportamento, e a gente vai ter vários outros comportamentos. E aqui eu vou começar com uma explicação, independente se for dentro da internet ou fora da internet, né? A gente tem vários comportamentos e várias representações que vão variar de acordo com quem a gente está se relacionando, né? Então, se eu estou conversando com os meus pais, vai ser uma conversa, um tom, uma postura diferente de eu estar conversando com os meus amigos, que vai ser uma postura diferente de eu estar conversando com meus professores, que vai ser uma postura diferente de eu estar conversando com meus colegas de trabalho, que vai ser uma postura diferente de eu estar conversando com o meu médico. Cada ambiente vai fazer com que eu me comporte de um jeito, vai fazer com que eu tenha um comportamento diferente. E isso não é uma mentira, não é você está sendo falso ou é um personagem. Isso são adaptações que a gente faz para conviver em sociedade e para conviver de um jeito harmônico em determinadas situações. E a gente chama isso de máscaras sociais. Então, a gente vai se adaptando estrategicamente a cada grupo para manter uma coerência com cada grupo. E
Será que na internet é assim também? Né? Sim e não. Na internet, a gente também cria esses recortes de realidade, esses recortes de personalidade, para interagir com diferentes grupos. Mas nós temos outros comportamentos bem diferentes do mundo físico. Né? Pode passar, Vani. E aí a gente vai falar um pouco das massas. E aí, na teoria das massas, nas massas clássicas, a gente tem uma presença física, a gente tem um conglomerado de pessoas, e a gente tem pessoas que, de certa forma... Fecha aí, por favor. Oi, pode falar, Conceição. Desculpa. Oi? Não sei fazer. Não era com a gente. Querer, mas eu fechei aqui. E nas massas clássicas, a gente tem esse conglomerado de pessoas que, em certa medida, as pessoas abrem mão da sua própria personalidade em prol de um bem comum. Então, são corpos reunidos, são mentalidades, emoções reunidas, mas em prol de um bem comum. Então, a gente abre mão da nossa personalidade porque a gente está pensando num objetivo em comum para esse grupo. Vamos pensar, por exemplo, em sindicatos, né? As pessoas, elas se dissolvem no grupo. A massa, aquele conglomerado de pessoas, vai chegar num objetivo, mas uma pessoa só, no meio daquela massa, ela se torna um ninguém. Ela abre mão da sua personalidade em prol de uma causa maior, né? Então, o grupo se move junto, com propósito, né? Pode passar, Vani. Na internet, a gente não tem essa coletividade que forma um corpo. A gente tem o coletivo sem corpo. E aí a gente vai usar a analogia do enxame de abelha. O enxame de abelha, ele vem rápido, muito barulhento, ele faz muito barulho, mas as abelhas, elas não perdem a sua personalidade. Elas vêm ali fazendo muito barulho, fazendo uma confusão, colocando medo na gente, né? Elas vão ferroar, mas elas não perdem elas não têm um senso elas não viram um corpo só, né? Elas são ainda indivíduos, elas são individuais. Tanto que uma abelha ferroa e dói. Né? Então, cada um age sozinho, mas ao mesmo tempo que os outros, né? Faz muito barulho, mas não constrói unidade. O indivíduo não aparece, ao contrário, ele quer ser visto, né? O indivíduo no ambiente digital, ele quer ser visto. Então, o enxame é um novo coletivo do digital, diferente da massa física, né? Das massas clássicas. Aqui não há um corpo e nem uma liderança. São muitos alguéms agindo ao mesmo tempo, buscando atenção. O enxame é barulhento, mas vazio de comunidade, vazio de propósito. Então, e aí a cultura do cancelamento, né, que está como exemplo aí dessa cultura do enxame, desse enxame, que vai todo mundo vai ao mesmo tempo, mas cada um falando uma coisa, então, e às vezes coisas muito diferentes. E é uma coisa que a gente vê muito, se a gente abre comentários do Instagram, por exemplo, a gente vê muita gente falando, não, mas é a minha opinião. E como se falar é a minha opinião fosse chancela para falar absurdos, né? Não, mas é a minha opinião. Então, a gente vê que é uma prática que tem sido muito comum nas redes sociais, né? Nas mídias sociais. Pode passar, Dani. E aí, né, com esses conceitos, eu proponho assim, uma reflexão rápida aqui entre a gente sobre o que é cidadania, né? Ainda fora do digital. Cidadania é o direito de participar de uma vida coletiva, né? Uma vida em sociedade.
ter voz, exercer direito e também assumir responsabilidade, né? Então, ser cidadão é agir pelo bem comum, com respeito, com ética, com consciência e com responsabilidade. Cidadania não é só votar, ter documento, é um modo como a gente participa da vida em sociedade, a vida em comunidade, nas decisões, nas conversas, nos gestos. É o exercício de ser algo maior do que a nossa individualidade. Então, quando a gente fala que a gente é cidadão, a gente está falando tudo isso. A gente está falando dos nossos direitos, mas a gente está falando das nossas responsabilidades também. E aí, como se aplica esse conceito de cidadania agora que o nosso mundo não é mais esse mundo físico, é também esse mundo cuja vida perpassa o físico e o digital o tempo inteiro. Agora a gente precisa levar em consideração que a gente também tem um espaço digital, que a gente entra e sai, perpassa, que a gente está nele o tempo todo. Né? Pode passar, Vani. E aí a gente vem com esse conceito de cidadania digital, que também, né, faz parte da cidadania estar online. E aí a cidadania digital é também o exercício dos direitos e deveres nesse ambiente conectado, que já é parte do nosso ambiente diário. Né? Esse agir com consciência, com ética e com empatia no ambiente físico e no ambiente digital, que hoje é a mesma coisa, né? É sempre a linha perpassando os dois ambientes. A responsabilidade para usar a tecnologia, né? Fazer parte da sociedade, tanto na praça pública, como na comunidade conectada, como nas mídias sociais. Né? A praça pública também é a tela, né? O que a gente posta, o que a gente compartilha ou o que a gente silencia, também tem um efeito real nas pessoas. Ser cidadão é entender, e aí o cidadão, eu amplio, o cidadão, como parte de ser cidadão, também é estar conectado, né? E entender que cada ação, seja ela no ambiente físico, seja ela no ambiente digital, online, é uma forma de participação. E a tecnologia também é um meio de convivência, né? Pode passar, Vani. E aí, antes da gente... A gente muitas vezes conecta essa ideia de ler o mundo. Isso. E aí, antes da gente passar eu trouxe um jornalista e educador, né? Ele é especialista em direitos humanos e mestre em inteligência artificial, o Alexandre Sayad, para falar um pouquinho para a gente sobre educação midiática e sobre cidadania digital. Pode dar o play, Vani. A gente muitas vezes conecta essa ideia de ler o mundo, né, às palavras, sobretudo aqui no Ocidente, né, no Brasil, onde a gente está, na América Latina. Quer dizer, ler e escrever de certa maneira, ler o mundo à nossa volta, compreender, é poder se expressar pelas palavras e tal. Acontece que, com o desenvolvimento de novos meios, que não só a expressão escrita e verbal, você tem o rádio, depois você tem a TV se democratizando, depois você teve a cultura digital chegando com os games, com os computadores, depois vem a internet, e aí então chegou o algoritmo de inteligência artificial dentro da internet. Quer dizer, essa evolução de meios requer da gente, do cidadão, uma alfabetização, uma educação que vai para além do ler e escrever para compreender esse mundo. Porque a gente está o tempo inteiro mediatizado. A verdade é você saber ler, analisar, compreender, se expressar através das mídias e também participar da vida democrática hoje do país através das mídias
Então, a educação midiática é um conjunto de habilidades que a gente precisa desenvolver para lidar com o contemporâneo, com o mundo de hoje, que é cercado por mídias por todos os lados. A educação midiática Foi o vídeo todo, Pani? Ele passou. Você quer que volta? Acho que ele cortou, não? a gente muitas vezes conecta essa ideia de ler o mundo, Vai né, até o finalzinho da às barra. palavras, sobretudo aqui no Ocidente, né, no Brasil, onde a gente está, na América Latina. Quer dizer, ler e escrever é, de certa maneira, ler o mundo à nossa volta, é compreender, é poder se expressar pelas palavras e tal. Acontece que, com o desenvolvimento de novos meios, que não só a expressão escrita e verbal, você tem o rádio, depois você tem a TV se democratizando, depois você teve a cultura digital chegando com os games, com os computadores, depois vem a internet, e aí então chegou o algoritmo de inteligência artificial dentro da internet. Quer dizer, essa evolução de meios requer da gente, do cidadão, uma alfabetização, uma educação que vai para além do ler e escrever para compreender esse mundo. Porque a gente está o tempo inteiro mediatizado. A verdade é você saber ler, analisar, compreender, se expressar através das mídias e também participar da vida democrática hoje do país através das mídias. Então, a educação midiática é um conjunto de habilidades que a gente precisa desenvolver para lidar com o contemporâneo, com o mundo de hoje, que é cercado por mídias por todos os lados. A educação midiática começa quando os meios de comunicação de massa se desenvolvem, né? E, nesse caso, o primeiro veículo de comunicação de massa que a gente tem registro, por justamente não exigir a leitura e a escrita, um rádio, de fato, que é o primeiro veículo de massa, né? E isso data, nos Estados Unidos, já há mais de 100 anos, né? E no Brasil, vamos lá, uns 90 anos, se a gente considerar a década de 30, né, a década de democratização do rádio no Brasil. E esse movimento começa, Marcelo, porque é o seguinte: você imagina uma escola, né, que também a rede pública, tampouco a particular, eram universalizadas, né, vamos combinar, na década de 30, mas você imagina uma escola que recebe seus alunos e, de repente, aquele professor está acostumado a avaliar, a compreender a aprendizagem do aluno por meio do quê? Das aulas que ele dá, dos livros e dos papos que ele tem em casa, com os pais, com os amigos. Quer dizer, essas eram as fontes de informação. De repente, esse rapaz chega na sala de aula e começa a trazer um monte de questões contemporâneas. Ele, sem saber ler, escuta o repórter, a Rádio Nacional em casa, depois, posteriormente, o repórter Eco, a rádio local, escuta a radionovela. Quer dizer, ele começa a trazer questões para a educação que, de certa maneira, começam a chacoalhar um pouco o mundo da escola, né? Quer dizer, o livro, enquanto mídia também, ele passa a ser não mais a única fonte de conhecimento. Depois vem a TV com toda essa força, né? Que a TV, o rádio democratiza, depois, no caso do Brasil, a TV é uma filha do rádio, né? Ela vem do rádio, e aí a TV massifica, gente. Quem vai sentir isso muito, primeiramente, é o estudante na escola, é o professor. Então, a escola começa a desenvolver recursos para que possa, primeiro, fazer com que o aluno entenda isso que ele está vendo, né? São experiências pontuais. E depois que ele possa olhar com criticidade. Uma educação midiática de qualidade tem que dar conta das duas coisas. Ela tem que dar conta das mídias de massa ou analógicas e das mídias digitais, né? Agora, outros dados colocam, como, por exemplo, a maioria dos adolescentes hoje se informa, quer dizer, as notícias chegam para ele via redes sociais no Brasil e não mais via jornal, via jornalismo profissional. Qual o impacto disso na percepção de mundo, na participação democrática desse sujeito? Então, no fundo, a educação midiática tem que olhar para tudo. A palavra cidadania, o digital tem que estar dentro. A gente não pode excluir. O que a gente chama de realidade hoje é também a realidade digital.
A realidade faz parte. Para o jovem, a gente perguntar o que é real, jogar o game Minecraft para ele é real. Não é um pedaço da realidade, aquilo é parte da realidade dele, né? Então, assim, quem está fora, quem não tem acesso, periga se tornar um subcidadão. Não é que é algo que o Brasil não pode permitir. Cidadania é um direito de todos. Todos nós temos que ter acesso 100% à plena cidadania, né? Então, a educação midiática, nesse sentido, ela qualifica esse acesso, né? Ela qualifica, porque a educação midiática, nesse desenvolvimento de habilidades de leitura, de acesso, de produção, ela mexe no que diz respeito à qualidade que a gente vai acessar, do que a gente vai ler, ao olhar crítico, ao como a gente vai usar aquele meio para se expressar, as proteções que a gente precisa ter. Assim como na cidade, a gente precisa ter proteções, a gente tem que ter uma série de cuidados. No meio digital, na cidadania digital, a gente precisa ter uma série de cuidados. Tempo de tela, cyberbullying, é uma série de questões ligadas à cidadania digital também. Então, a educação midiática, ela aborda essas questões de uma maneira qualitativa. Agora, eu adoraria falar para você, Marcelo, hoje assim, olha, a gente venceu a etapa da inclusão. Então, agora a gente vai só trabalhar a qualidade. E não é verdade. O quanto aquela ideia de inclusão antiga, do começo dos anos de 2000 e pouco, que era simplesmente ter acesso, ela é suficiente hoje, né? Eu acho que a gente tem que superar essa ideia que só a inclusão, só o ter acesso, você resolveu a questão. Daí, mais uma vez, eu volto para a educação midiática. Eu acho que as questões implicadas na qualidade desse acesso, em se educar midiaticamente o cidadão, tem a ver com inclusão de qualidade. Gente, então esse foi o Alexandre Sayad, né, falando brilhantemente sobre educação midiática e cidadania digital. E essa foi a minha apresentação. Eu sou Mariana Lopes, sou doutoranda em comunicação social, eu pesquiso narrativas em ambientes digitais, sou do Fortalece PSE também, e temos aqui agora a presença da Kátia Souto, e queria convidá-la para falar um pouquinho. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, desculpem aí o atraso, ainda peguei um pouco aí da apresentação. Que bom, né, que estamos aqui com esse desafio que você nos colocou, Mariana, de pensar a educação midiática, né? Eu sou Kátia Souto, coordenadora geral de Equidade e Determinantes no Ministério da Saúde, na coordenação nacional do Programa Saúde na Escola, né? E, coincidentemente ou não, né, a minha graduação é em comunicação social, então sempre é uma temática que mexe muito com a gente, de pensar o processo da comunicação nesses desafios novos que são colocados no dia a dia das redes sociais, mas não só dela, né? Como é que a gente pode trabalhar nela a partir de pensar a educação midiática mesmo, né? E aí uma das questões super interessantes que eu ouvi da fala dele, né, Mariana, foi a questão da inclusão, que tem muito a ver com a discussão de acesso. Nós na saúde sempre falamos, né? Parece que acesso é só chegar lá no lugar, e não é, né? Acesso passa pela informação, passa por a gente muitas vezes também, vamos dizer assim, conhecer a partir que as novas tecnologias estão aí, nós sabemos que não volta mais para a idade da pedra, só tende a avançar. Mas será mesmo que todos têm acesso? Quais são os números desse acesso? Depois tem a discussão de que acesso nós estamos falando, né? Qual é a qualidade, o conteúdo, qual é a nossa capacidade também de informação para que aquela informação seja de fato uma comunicação, né? Que ela agregue valor, que ela traga reflexão crítica de conteúdo, de conceitos, que ela possa trazer isso para a gente fazer o que você coloca ali como um dos pilares, que é a reflexão crítica. Hoje, muitas vezes, principalmente nós que vivemos todo esse universo revolucionário das mídias e das inovações, que é como
de fato, nós podemos transformar isso pensando uma sociedade que reflete sobre o seu caminhar, que discute a democracia, que discute acesso como direito humano, né? Como direito à vida, como direito ao conhecimento, como é mesmo, de fato, sair ali do acesso e chegar na reflexão crítica. Não sei como é que você está pensando aí, mas na hora que fala ali a palavrinha criação, eu penso, uau, o que é criar mesmo, né? Nós vivemos numa sociedade de consumo, né? O capitalismo estimula muito, e às vezes as pessoas pensam a criação a partir do que eu posso vender, né? O que é possível de ser consumido. Eu gostaria tanto de que a gente pensasse essa educação midiática a partir de que valores eu espero de uma sociedade. Como é que eu posso pensar essa inclusão, esse pensar, essa reflexão crítica, a partir do grande sonho de sonhar uma sociedade onde a gente possa vencer, superar as desigualdades sociais, econômicas, né? Onde a diversidade cultural e a diversidade social, ela possa, de fato, expressar a criação a partir desse lugar. Como é que essa educação pode se expressar assim num país tão continental como o nosso? Como é que é isso numa aldeia indígena, num quilombo, no ribeirinho, né? Eu lembro quando estava à frente da política de campo, floresta e água, e recentemente a gente trabalhando lá no programa Saúde na Escola, nos municípios da Ilha do Marajó, falou, nossa, perdemos o barco, vamos de voadeira. Falei, nossa, será que as pessoas sabem o que é uma voadeira? E como é que eu falo disso? O que isso significa? E é tão belo trazer isso para pensar aqui, porque eu estou falando de um país muito plural, muito diverso, com diferenças. E nós gostaríamos muito que as diferenças não fossem pilares das desigualdades, que elas fossem pilares do respeito às singularidades e às diversidades. Porque essa voadeira, ou esse catamarã, ou esse barco, transporta sonhos, transporta desafios, transporta saúde, transporta cidadania, mas também expressa, além da diversidade, a desigualdade, porque muitas vezes eles não têm acesso. Provavelmente, eles não conseguiriam acessar esse link hoje, porque não teria internet para que eles pudessem acessar e ter o direito ao que nós estamos tendo aqui, que é fazer essa troca nessa grande roda. Né? Então, queria saudar essa iniciativa, parabenizar, espero que o Fortalece PSE, nessa terceira semana brasileira de educação midiática, deixe várias sementes aqui e que elas possam, de fato, transportarem esses sonhos e transformarem essas mentes e corações. Obrigada, Kátia. E excelente sua fala. E Alexandre também fala um pouco disso no vídeo, né? Quanto à qualidade do acesso, né? Hoje, muitos pacotes de acesso à internet, eles são limitados eles limitam o acesso à internet às redes sociais. E isso por exemplo, WhatsApp, Instagram, isso é um prato cheio para a desinformação, né? Porque são nessas plataformas que a desinformação corre solta, por assim dizer, e a verificação dessas fake news e dessa desinformação, ela é feita em outros lugares da internet, né? Então, vale a reflexão, mais do que a quantidade de pessoas que têm acesso à internet, a qualidade desse acesso, né? Então, foi uma reflexão excelente que você trouxe para a gente. E para continuar nessa reflexão e também trazendo fundamentos da educação midiática, eu vou chamar a Jota, que também faz parte aqui do Fortalece PSE, na equipe de comunicação, para conversar com a gente um pouquinho. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Jota, eu sou jornalista e especialista em redes sociais.
e eu vou falar um pouco sobre educação midiática, essa parte mais voltada para a parte sonora da internet e dos meios de comunicação no modo geral, né, não só nas mídias digitais. Falando sobre educação midiática, igual a Mariana, continuando um pouco a linha de raciocínio que a Mariana trouxe, junto com o outro professor, educação midiática é principalmente sobre que tipo de acesso a gente vai ter quando temos o direito ao acesso, porque são vários tipos de direitos, né, constituídos, não só pela nossa Constituição, mas os nossos direitos enquanto cidadãos, né? A gente tem o direito ao acesso à internet, acesso a esse espaço, mas a gente também tem direito a um tipo de acesso que seja crítico e que tenha consciência para além de só consumo desenfreado, né? Só do comportamento do consumo desenfreado. Então, educação midiática são práticas que capacitam as pessoas para acessar, analisar, criar e refletir criticamente sobre os conteúdos que elas vão consumir, né? Formar cidadãos conscientes, porque quanto mais conscientes as pessoas forem, melhor vai ser o nosso convívio na internet, fora da internet, fora dos meios de comunicação. Dentro dessa perspectiva, acessar, né, que é poder ter acesso a esses meios de comunicação, analisar esses conteúdos de forma crítica, reconhecer intenções, códigos, semiótica, linguagens, reconhecer padrões de comportamento também dentro da internet, como a Mari tinha falado, e aí, dentro da perspectiva da criação, que a gente possa ter acesso a criações conscientes também, que nos façam a ter reflexões críticas, que nos façam a ter reflexões criativas, artísticas, ou então éticas, simplesmente, e a reflexão crítica como direito, né? Pode passar, Vani. E por que focar nas mídias sonoras, especificamente como a gente trouxe aqui para essa oficina? Entre diversos tipos de linguagens diferentes que a gente poderia ter escolhido, como texto, imagem, audiovisual, a gente escolheu as mídias sonoras pela acessibilidade que elas têm na nossa convivência, no modo geral, porque existe um baixo custo de produção, então é mais fácil o acesso para a criação sonora, de produção sonora, seja rádio, seja podcast, sejam pílulas, como também a rádio e a perspectiva sonora, ela favorece a escutativa. Ela favorece a escutativa do nosso comportamento. Isso é muito interessante, porque nos leva a ter construção mental das imagens e faz com que a gente tenha uma conexão emocional junto com a nossa perspectiva auditiva. E isso gera um crescimento da nossa consciência, um crescimento da nossa criatividade. Isso engaja a nossa própria criatividade, né? São ideais para territórios onde a leitura visual, ou seja, a gente tem pouco acesso de pessoas alfabetizadas, por exemplo, ou pouco acesso à internet, no modo geral. O rádio ele já chegou nesses lugares, também para ele ser mais antigo, ele já ter tido um processo de adentrar o Brasil profundo nas últimas décadas, nos últimos 50 anos, 80 anos. Então, ele está em mais lugares também por causa disso. E ele mantém a oralidade como tradição e resistência, né? Que nós seres humanos, somos um povo de oralidade, né? A gente conta as nossas histórias. Então, especialmente para comunidades populares, como a própria nossa querida Kátia citou, né? Comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, a oralidade é uma ferramenta muito importante. Então, as mídias sonoras também como uma ferramenta dessa oralidade ancestral. Pode passar. E aí a gente entra no papel histórico da rádio como essa ferramenta pedagógica, né? Não só pedagógica, mas também comunitária, porque quantas vezes, provavelmente, avós, tem pessoas de diversas gerações diferentes aqui, mas de sentar ao lado do rádio para escutar uma notícia ou escutar um jogo de futebol, por exemplo, sabe?
desde o seu surgimento, lá na década de 30 aqui no Brasil, a formação política e afetiva da rádio como essa ferramenta de construção coletiva, né? A gente tem um processo de radioeducação que foi criado com experiências como o movimento de educação de base, que foi feito na década de 60, né? Que alfabetizava as pessoas a partir das ondas eletromagnéticas sonoras, e a gente teve a criação de rádios comunitárias, que é uma ferramenta muito interessante quando a gente está falando de democratização e acesso, né? Principalmente quando a gente pensa em contextos periféricos, porque as rádios comunitárias, elas são criadas a partir de comunidades periféricas, né, como eu falei, mas comunidades pequenas para ampliar esse acesso à informação. Então, a rádio como espaço de memória, de escuta coletiva e de partilha de saberes populares, porque ao você criar uma rádio comunitária, você cria uma programação comunitária também, e você cria uma autonomia, não só de produção de conteúdo dentro dessa perspectiva de criação, mas também como essa ferramenta de popularizar os saberes, que são praticados a partir da oralidade, né? Que é uma coisa muito interessante, assim. Pode passar, por favor. E aí a gente entra nessa perspectiva do conceito da rádio expandido, né? Porque, como a Mari bem pontuou, a gente tem uma quebra dentro das nossas gerações atuais, né? Nós, millennials, a gente entrou e saiu da internet, mas a gente, por exemplo, não entrava e saía, talvez, da rádio, né? Porque a rádio é um instrumento que sempre esteve ligado, fazia parte da trilha sonora das nossas casas, né? Pelo menos quem vive mais no interior ou quem teve essa convivência mais próxima, né? É uma coisa que foi muito forte. E quando a rádio chegou na internet, ela muda muito a perspectiva também, junto com essa lógica da linguagem, né? Como o audiovisual, o áudio sonoro dentro do audiovisual, dentro dos podcasts, dentro das transmissões ao vivo, dentro do streaming, e também a partir de mensagens como o WhatsApp, né? Os áudios como exemplo de oralidade também, como continuidade da oralidade. Isso é muito interessante porque a rádio ela deixa de ser apenas uma transmissão unilateral, de uma transmissão de uma antena para as casas e os objetos de rádio, para integrar um ecossistema formativo, afetivo e interativo, onde escutar é tão importante quanto responder, né? E escutar nessa perspectiva de linguagem, onde a escuta ela está ativa em diversas linguagens diferentes na internet. Isso expande ainda mais o conceito sonoro e a nossa interação sonora com a realidade, né? Aqui trazendo alguns exemplos, né? Podcasts produzidos por estudantes ou agentes de saúde locais, como a gente sabe que aqui tem muitos agentes de saúde, né? Eu quis trazer um pouco dessa experiência também. Rádios escolares transmitidas via Instagram ou então via rádios comunitárias, programas de rádio gerais, sejam elas privadas ou públicas, que transmitem os seus episódios em formato de podcast via Spotify, Deezer, YouTube ou afins, e interações do WhatsApp mesmo ou de outros aplicativos de mensagem, como essa extensão de escuta dos territórios, né? Pensando que todos nós, independente da gente estar na cidade ou no campo ou nas aldeias, nós fazemos parte de algum território, né? E aí eu queria trazer um pouco a reflexão de o que significa educar para escutar, num tempo onde a gente vive num ruído constante, né? Porque ainda existe isso, assim. Qual é a realidade sonora de 2025? Independente do qual contexto a gente vive, né? Claro que o contexto dita o nosso comportamento sonoro também, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vive uma vida com muitos ruídos, seja ela no trânsito, seja ela nas escolas, nas universidades, nas ruas, nos bares, nas esquinas. O ruído sonoro é muito alto, né? São pessoas conversando, é música tocando, é cachorro latindo, é a criançada, são muitos elementos sonoros, ainda mais hoje em dia com celular. Então, o que significa parar para escutar algo num mundo com tantos ruídos? Né? Eu acho que
é uma reflexão a ser feita. E como nós podemos usar o som como ferramenta de mobilização e não só de entretenimento, porque a oralidade é uma perspectiva ancestral, é uma perspectiva de luta e resistência ancestral. Então, como que a gente pode usar as ondas radiofônicas, eletromagnéticas ou eletrodigitais como ferramenta de mobilização também, a partir de conteúdos sonoros, né? E como a juventude é possível de construir algo novo a partir da escuta, porque também eu acho que essa integração da rádio com os meios digitais, no modo geral, trouxe essa possibilidade múltipla de criações de diversos tipos de linguagem usando o ambiente sonoro e digital, né? Então, eu acho que ter criatividade dentro da educação midiática para se construir novas plataformas, novas formas de se consumir conteúdo sonoro é uma coisa a ser pensada também pela nossa juventude, sabe? Como que a gente pode construir a oralidade, que é uma ferramenta ancestral, e trazer ela para a nossa contextualidade atual, né? Eu acho que é isso. Obrigada, gente. Eu falo um pouco rápido, mas eu espero que tenha sido legal para todos. Excelente, Jota, muito obrigada. E eu acho muito legal quando a gente fala de áudio e a gente fala de rádio, né? A gente pensar também na imersão que o rádio traz para a gente. Quando a gente prioriza um sentido, né? No caso, a escuta, a gente imerge nessa narrativa, imerge no que o rádio traz, né? No que o áudio traz, melhor dizendo. E a gente vai, como a Jota bem disse, florescer a nossa criatividade, né? Vai incentivar ali a nossa criatividade para formar paisagens, imaginar o que está acontecendo ali. Então, hoje, um formato de podcast que está crescendo aí, né? E já deixo a dica de França e o Labirinto, que é um podcast muito legal, produzido, brasileiro. Ele é uma narrativa, é uma história, e é muito bacana você trabalhar como as imagens vão se formando, né? À medida que você vai ouvindo ali. E outro ponto que o áudio traz para a gente é a democratização, né, da informação e do modo de fazer, né? Um microfone e uma boa ideia, você tem um podcast, né? E se você tem acesso a uma rádio comunitária ou alguma rádio, que seja rádio poste, rádio corredor não, rádio universitária, você já faz um programa de qualidade, né? Então, é um veículo muito democrático, né? E acho que para falar um pouquinho mais desse fazer sonoro, fazer rádio, eu vou chamar o Tiago agora, que também compõe a equipe de comunicação do Fortalece PSE, para dar continuidade à nossa oficina. E aí, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Como é que está todo mundo aí? Queria começar fazendo uma saudação inicial assim, a todos, todas e todes, agradecer esse momento aqui que eu acho fundamental. Dizer que é um prazer colaborar nesse processo, né? Faz sentido, assim, o estudo que eu fiz em comunicação social desde quando eu entrei na faculdade, então meu objetivo sempre foi esse, de trabalhar com comunicação, com saúde, com o meio ambiente, com pessoas e fazer mudança a partir da comunicação, a partir da mobilização. Então foi para isso que eu dediquei assim, meus últimos 20 anos de vida nesse processo, desde a formação. Quando me formei, fui trabalhar com rádio, então minha história com rádio começou logo durante a formação. Eu tive a oportunidade de ter aula com a Mara Régia, que é uma radialista
muito importante, assim, no Brasil e no contexto de Amazônia, no contexto de oficina de rádio e de como ela passa notícia. Inclusive, já fica aqui a dica para quem não conhece, procurar conhecer a Mara Régia e os programas dela na Rádio Nacional da Amazônia e na EBC. E aí, nesse processo, fui conhecendo rádio, fui me envolvendo. A gente criou uma rádio comunitária na faculdade, chamada Radiola 102.7 FM. Era uma rádio, não era comunitária porque o transmissor ele ultrapassava o permitido, né? Que a rádio comunitária, eu não sei como é que está hoje, mas tem a gente só pode chegar no espectro de 5 quilômetros de raio. E o nosso transmissor chegava a 50. Então a gente começou a incomodar bastante, né? As rádios locais, inclusive, entrar na frequência mesmo. Foi entendendo esse processo de comunicação, aí a gente convidava bandas, convidava pessoas a favor, contra, delegado da Polícia Federal foi dar entrevista lá na rádio, a favor da rádio, a favor do movimento de rádio, e a favor da redemocratização dos meios de comunicação, que essa sempre foi a nossa luta. E que deu origem a um documentário chamado Manual de Rádio Livre, que também já fica outra dica aqui, quem não assistiu pode assistir. Foi um documentário que eu tive a oportunidade de dirigir também, que foi vencedor do prêmio de curtas da Uni. Então, que conta um pouco dessa história do rádio, né? E no rádio existem várias formas de interação e de como a gente pode participar. Pensando nisso, eu sugeri a gente fazer um questionário para a gente ouvir como que os jovens e como que essa equipe maravilhosa aqui do Fortalece PSE tem o rádio na sua rotina. E eu estava dando uma olhada nas respostas e tem muita coisa interessante, assim, porque tem gente que traz que já participou de programas de rádio, que foi muito legal, e que é um diferencial quando você participa de uma entrevista de rádio e o jornalista não distorce a sua fala. Tem relatos de pessoas que conhecem vários radialistas e radialistas comunitários na cidade, rádio universitária, mas também a presença dos veículos de podcast, né, as mídias de streaming. Então tá tudo muito presente e tudo se funde, assim, né, porque vem a partir do rádio, mas o rádio você conecta a partir do dial ali do carro, e aí você pode ouvir no carro, no celular, no trabalho, na rua, nos eventos, e lavando a louça, e tá entrando o conteúdo na sua cabeça, né? Então, deixa eu só abrir aqui o formulário, que eu queria trazer mais algumas coisas para vocês. Aí tem gente que fala que iniciou na rádio comunitária, a partir de mutirão, traz aqui a Rádio CUFA, Rádio da CUFA, né? Que é a Central Única de Favela, sobre comunidade em Brasília Teimosa. Então, 52% das pessoas que responderam o questionário conhecem radialistas na sua cidade. Eu acho que isso é um dado muito importante, assim, principalmente a gente pensando em mobilização social, porque a partir do momento que você conhece um radialista e você tem uma mensagem para passar, de saúde, de utilidade pública, muito provavelmente ele vai abrir um espaço para você na rádio. Então, nesse universo que a gente trabalha de fortalecimento da saúde, do programa Saúde na Escola e da educação, eu acho que a gente está no ambiente do rádio é fundamental, principalmente pensando no momento que a extrema-direita está ocupando esses espaços, e assim, nós precisamos também ocupar esses espaços, trazendo mensagens de utilidade pública, né? Trazendo mensagens de educação, de saúde. A gente precisa ocupar esses espaços. E ainda mais no ano que vem, que é um período de eleição, pré-eleitoral, etc. Eu acho que é cada vez mais importante a gente estar nesse processo. Outra
outra resposta interessante, você perguntando assim, você teria interesse de participar ou produzir programas de rádio? 44% das pessoas disseram que sim, e 38% das pessoas disseram que talvez. Então, se existe essa vontade e esse objetivo, eu acho que a gente trabalhar essa ferramenta do rádio como educação midiática é fundamental. E principalmente no momento que a gente está extremamente viciado nas telas, viciado em rodar o dedo na tela. Então, talvez seja até uma ferramenta que pode nos proporcionar um detox dessas outras ferramentas que também consomem muita gente. Perguntado também, já participou de algum programa de rádio? 30% das pessoas responderam que sim. Existe rádio comunitária na sua cidade? 41% das pessoas responderam que sim, 38% responderam que não sabem. 52% responderam que tem rádio comunitária na cidade, 57% respondeu que escuta rádio frequentemente. Então, o que dá para perceber das respostas é que o rádio ele está presente no universo das pessoas. Quem que está passando a planilha? Isso. Aí na evolução do rádio a gente tem do transmissor ao streaming, né? Então a gente começa lá atrás com um transmissor que é ilegal, né? Que não deveria ser, mas a gente não podia ter um transmissor na faculdade. A Polícia Federal tentou invadir a nossa rádio algumas vezes para pegar o nosso transmissor. E a gente tinha um buraco no teto, que quando ele chegava, a gente saía com o transmissor, eles entravam, e a gente tinha que fazer isso, infelizmente, para continuar operando, né? A gente pode sintonizar o rádio no celular, né? No rádiozinho a pilha, e o rádio se reinventa, assim, a gente vai passando de uma mídia para outra, e você vai continuar, e você vai ter relação com o seu locutor, com os programas que você acompanha. Uma forma, por exemplo, de participar ao vivo do rádio se você tem um telefone da rádio que você conhece, você pode participar por telefone. Liga, fala com o locutor que você conhece, pede para entrar ao vivo, às vezes ele deixa e faz pela híbrida, né, que é um equipamento que tem na rádio que ele te joga do telefone ao vivo na rádio. Então dá para você participar da rádio da sua cidade, visitar a rádio e conversar com o radialista. Podemos passar? Não precisa de internet, é de baixo custo, o grande alcance, funciona em emergências, funciona até a manivela. Então, existe um formato de transmissão de rádio que é a manivela. Você vai e roda a manivela e transmite a mensagem e dá certo, né? As ondas de rádio que foram emitidas na década de 60, elas ainda estão em circulação na atmosfera e corre o risco de a gente sintonizar essas frequências. Não é tão comum, mas acontece. O rádio chega em outros meios que a internet não chega. Hoje a gente não tem cobertura de internet no Brasil inteiro, infelizmente também. Até nas cidades, às vezes, é difícil. Esse símbolo 5G no nosso telefone ainda não é real para a maior parte dos estados, assim. Então, a gente não tem uma conexão 5G ainda de internet na maioria dos espaços. Então, o rádio mais necessário ainda nesse momento, sabe? Podemos passar. E aí, isso. Voz para os bairros, porque você tem a oportunidade de estar ali em contato com a rádio do seu bairro, da sua comunidade, trazendo os problemas da escola. Então, tá com problema de questão de saneamento na escola, pode levar para a rádio da comunidade e trazer esse tema, chamar um especialista, conversar, chamar um especialista da saúde, da educação, e fazer uma interação e propor conversa, né? Propor, trazer os problemas reais para o espaço da rádio. Isso tudo pode estar
em conjunto com a cultura, com a música, com os esportes. Então, não precisa ser uma coisa maçante só de entrevista. No meio da entrevista pode ter uma música, pode ter música que traz uma mensagem sobre aquele tema. Então, falando um pouco também da linguagem do texto, tem que ser um texto simples, né? Sem muito plural, né? Sem muita cacofonia também, frases curtas, e para você poder fazer uma mensagem que chegue mais. Então, tem as radionovelas, tem os informativos, tem os boletins de rádio. Esses são os principais, assim, que são as principais peças que são trabalhadas, assim, radionovela, programa de rádio, informativo. E aí tem os programas musicais também, que tem notícias e tudo, então tem várias possibilidades, né? Para quem falou aí que quer fazer programa de rádio, a gente pode conversar depois, eu vou mandar um material aqui que tem algumas sugestões também. Então, dá para fazer programa de rádio e não precisa de uma estrutura caríssima, não precisa de ter uma rádio. Hoje em dia, com o celular, a gente pode gravar um informativo, pode gravar uma radionovela, com ferramentas simples, que são bem mais leves que de edição de vídeo e tal, dá para editar. Software livre, por exemplo, como o Audacity, que é um software fantástico de edição de áudio e que é livre, e é leve. Então, você roda no notebook tranquilamente, sem problema nenhum. Podemos passar. E aí, bato nessa tecla das rádios universitárias, que são um espaço horizontal, que o pessoal recebe mesmo e traz, trabalha a temática. É um espaço para experimentar, de formação, e é um espaço onde vão ter jovens criando e liderando conteúdos. Então, acho que é muito frutífero, assim, e fértil o espaço das rádios universitárias. Procure aí na sua cidade se tem, se não tem, há possibilidade de criar uma. Então, eu acho que é bem legal. Podemos passar. Mobilização social no rádio, através de campanhas, temáticas de direitos humanos, ações solidárias, trabalho de saúde, inclusão de quem não tem internet, e é uma comunicação direta com áreas rurais e periferias. Então, é isso, o rádio move as pessoas e trabalha as decisões. E temáticas simples, às vezes, por exemplo, eu fazia um trabalho para o Ministério da Saúde que era com rádio. O que a gente fazia? A gente fazia mobilização através do rádio. A gente tinha a rede de mobilização social e passava as mensagens para o Ministério da Saúde. Aí eu ligava e falava na rádio, olha, tem uma mensagem aqui do Ministério da Saúde para passar de utilidade pública, e geralmente era um informativo sobre cuidados para não se queimar em casa, no fogão, descubra se você tem diabetes ou não, você pode ter diabetes e não sabe, vacinação, campanhas de vacinação. E nesse trabalho, durante 6 anos, eu entrava ao vivo diariamente em rádios, assim, tinha dia que eu fazia 100 entradas ao vivo em diferentes rádios do Brasil. Então, acho que eu cheguei a falar com todas as rádios do Brasil nesses 6 anos. Conhecia muitos radialistas e eles deixavam a gente entrar ao vivo sempre, assim, nunca cobraram nem R$ 1. Quando não tinha híbrida para entrar por telefone, a gente mandava o conteúdo gravado por MP3, por CD e DVD, na época usava, hoje em dia não tem mais CD e DVD. A gente mandava até por fax, quando a rádio não tinha nenhum desse tipo de conexão, a gente enviava por fax o boletim e eles liam na programação. A mensagem chegava. No final do mês, os relatórios eram incríveis, assim, que a mensagem chegava e que havia a mobilização. E aí, hoje em dia, a gente tem apps de rádio, os podcasts, né, que nada mais é do que uma derivação do rádio, né? E, assim, você pode estar na rádio e você pode gravar aquele conteúdo e jogar no canal do YouTube.
Então, o conteúdo audiovisual, 70% é áudio e os outros 30% é vídeo. Né? Você pode até ter uma imagem meio ruim, mas se você tiver um som ruim, a sua mensagem não vai chegar. E aí tem as lives também com interação, e que vai aí do dial para o digital. Então, a gente não precisa excluir o digital, nem excluir o analógico. Acho que a gente precisa integrar o rádio com as tecnologias que existem hoje, assim. Acho que esse é o grande desafio que podemos passar. Então, agora é um chamado para ação, assim, ó. Ouça mais rádios, sabe? Eu acho que é um exercício importante, assim, de ouça rádios, conheça radialistas, conheça programas, que a partir daí a gente consegue criar pautas, participar de programas e reproduzir a nossa voz. Então, o rádio é participação e o rádio é transformação. Acho que eu queria fechar com isso, sim, e chamar para ação mesmo, assim. Conta conosco da equipe do Fortalece PSE, e a gente pode trabalhar essa temática que é muito legal. Muito obrigada, Tiago. Valeu, obrigado a vocês. A gente deixou aí 2 QR Codes, um que vai para o nosso site e outro que vai para o nosso Instagram. A gente convida todo mundo a acompanhar a gente no digital. A gente também... E acho que retomando um pouco a fala do Tiago, sabe? Passando por essa importância da rádio e pela linguagem da rádio, né? A gente sempre tem que pensar que quando a gente está indo mais para essa parte do fazer mídia sonora, né, e não vou chamar só de rádio, porque aqui a gente também inclui o podcast, mas pensando nesse fazer mídia sonora, a gente tem que pensar que a pessoa está com essa atenção muitas vezes dispersa. Então, às vezes ela está escutando o seu áudio, mas ela está lavando louça, ou está no trânsito, ou está fazendo uma caminhada. Então, é sempre importante você repetir a mensagem mais de uma vez, né? Se você está ali num programa, fazendo um programa de informativo, repetir, vai passar um número de telefone ou alguma mensagem que é mais importante, repetir aqueles números, aqueles dados, aquele telefone mais de uma vez, né? Retomar diversas vezes os dados mais importantes da mensagem, elaborar as frases de maneira mais direta, frases mais simples, frases mais curtas, né? Se atentar aí na elaboração, às vezes, de roteiro. Então, fazer um roteiro mais esmiuçado, né? Então, se você tem alguma palavra estrangeira e escrever como se fala, porque às vezes na hora que você vai falar ali, você acaba se confundindo, falando aquela palavra aportuguesada, né? E tô dando essas dicas todas porque a gente até propõe, né? Como o Thiago colocou ali, a gente propõe tanto que vocês escutem mais rádio e vivam mais as mídias sonoras, mas que também participem da mídia, né? Então, quem tem possibilidade, quem tem vontade de ter um podcast, acho que a hora é essa, e a gente também propõe essas dicas mais práticas, né, na elaboração de roteiro, na elaboração de fala, prestar atenção na dicção, né, que você só tem a sua voz, então a sua voz vai ser, nas mídias sonoras, o seu cartão de visita. A pessoa vai imaginar a sua aparência, vai imaginar muito do ambiente a partir da sua voz. Então, você precisa ter esse cuidado maior ao falar. E agora eu queria abrir também um espaço para vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma curiosidade. Calma, gente, um de cada vez. Tiago. Oi, gente. Eu não estou conseguindo ligar minha câmera por conta que está travando um pouco aqui a internet. Eu sou o Tiago Ribeiro, sou mobilizador jovem, acompanho o estado de Sergipe aqui no Fortalece PSE.
E quero dizer, parabenizar pela oficina, né? Porque ela aprendeu a gente ali do início ao final, né? A gente conseguiu aprender tudo que diz a questão da educação de comunicação midiática e também me trouxe uma lembrança muito boa que eu tive da minha infância. Eu, quando criança, participei de um curso de rádio que focava na formação da juventude em uma rádio comunitária aqui no meu território, na Reserva Extrativista Praia do Canto Verde, aqui no Ceará. Então, o nosso intuito era comunicar os comunitários que moravam na localidade sobre as notícias da reserva, sobre a questão sobre a pesca, sobre os direitos dos pescadores, e a gente conseguiu acesso tanto no aplicativo como também a gente adquiriu do governo caixas, onde a gente colocou nos portos da comunidade, para poder falar sobre a pauta da pesca, que era a principal do nosso território. Então, me trouxe uma lembrança muito boa, quão é importante a gente falar da rádio comunitária. Eu sou uma pessoa que até hoje sou muito adepta do rádio, escuto todo dia por aplicativo, então acho de suma importância. Sobre a rádio comunitária que a gente tinha na nossa comunidade, felizmente, foi-se com o tempo, os jovens foram saindo, teve esse êxodo muito para a cidade, a gente acabou perdendo, mas também já inculcou na minha cabeça a possibilidade da gente retornar isso no território. Então, quero parabenizar e dizer que é muito importante a pauta que vocês trazem do rádio, principalmente das rádios comunitárias, para dentro do Fortalece PSE. É isso, obrigado, gente. Ah, que bom ouvir isso, Thiago. Quem sabe essa rádio, que a gente chama de rádio poste, né? São as caixinhas ali nos postes da cidade, a rádio comunitária. Quem sabe você não vai ser aí o responsável por retomar esse projeto. Olha que bacana. Tomara, façam votos. Alencar. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Alencar, né? Sou mobilizador jovem do estado de Minas Gerais, como já disse Mário, o estado com as comidas mais gostosas do Brasil. Faço parte da JS, né? E estou aqui também representando a UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Mari, primeiramente eu gostaria de te agradecer, porque eu pedi no início da chamada para você mandar a chuva vir aqui para Montes Claros e começou a chover, então assim, graças a Deus está fresquinho agora, está muito gostoso. E o que eu tenho para falar é mais uma curiosidade, um comentário também. Primeiro, parabenizar a oficina, uma ótima oficina, é sempre bom. E é um assunto que eu gosto bastante de ver como que a nossa forma de comunicarmos, né, de como a gente troca informações, conhecimentos, ideias, pensamentos, ela se molda com o tempo e com as necessidades, né? E é interessante até pensar em como a rádio talvez hoje não seja tão importante para mim enquanto jovem, mas é importante sim para as pessoas mais antigas. Por exemplo, a minha bisavó não vivia sem um rádiozinho dela do lado, tanto para poder escutar música quanto para poder escutar as notícias ali que passavam na cidade. Só que essa ainda não é uma realidade que está longe de ser ultrapassada, sabe? Eu acho que o tamanho do nosso Brasil é tão grande, e quando a gente vai, por exemplo, para o interior, a gente vê muito que a rádio exerce ainda esse papel de ser o megafone, né? Da comunidade, da cidade em geral, seja para informar, seja para compartilhar. Eu lembro quando eu era pequeno, eu adorava ligar na rádio para poder comentar alguma coisa, para poder dedicar a música a fulano de tal. Ah, tô ligando, vou dedicar a música hoje a Kátia. Toca aí Sertãozinho Choró. E aí, era muito interessante, era toda uma questão, né? E a gente acabava que criava uma rede de comunidade ali, você ouvia os nomes da cidade também. Já no ensino médio, na época do Grêmio, a rádio virou a nossa principal plataforma de denúncia. Aconteceu alguma coisa na escola que os estudantes não gostaram, vamos para a rádio para poder jogar para a rádio para todo mundo ficar sabendo. Então sempre foi uma rede, né, que o interior tem para poder cobrar suas principais pautas, para poder colocar sua principal voz nessa disposição. E aí chega, né, o podcast, né, com essa ferramenta que é uma evolução da rádio, eu acredito muito nisso, né? Como essa nova ferramenta que traz, né, esse panorama para a gente. Eu mesmo uso muito podcast para poder estudar, né? Enquanto eu estou lavando louça, enquanto eu estou fazendo a corrida, sempre estou ali no podcast também. E no mais era isso, né? A oficina foi perfeita, muito bem feita. Estou muito animado também nessa questão para a gente começar a produzir conteúdos voltados a esse nível. Não sei se talvez eu tenha uma voz de locutor, né? Assim, mas a gente tenta, até certa medida, participar
dessa nova construção. Muito obrigado, gente. A oficina foi maravilhosa. Um beijo. Mais uma vez, obrigado, viu, Mari? Chegou a chuva direitinho aí, né? Fiz a dança da chuva para mandar para lá. E é muito legal ver esse sentimento de afetividade com o rádio, né? Ele sempre lembra as nossas avós e momentos de carinho ali, muitas vezes, da nossa infância, né? E quem sabe, você também faz um podcast ou algum programa em alguma rádio comunitária, quem sabe? Fica a sementinha. Hoje a gente está semeando as ideias. Lucila. Boa tarde a todos. Pedir desculpa que, infelizmente, a internet deu problema, eu atrasei no trabalho para chegar em casa, e, infelizmente, na prefeitura a gente não consegue fazer um trabalho desse, porque, infelizmente, a situação é meio complicada. Já sabe como que é as prefeituras, os nossos computadores são... Mas só queria te agradecer, que foi muito bom pelo que eu peguei. Você tem como enviar esse conteúdo para a gente, querida? Porque para o PSE, então, eu gostaria de estudar ele mais aprofundado, ler com mais calma. As apresentações dos slides. Os slides eu posso mandar. A gravação da oficina, eu posso verificar a possibilidade de disponibilizar no YouTube depois. Porque seria interessante, nós somos do GTI de Uberaba, e eu acredito que seria interessante até para as companheiras pensarem nisso aí, e nós temos um grupo de jovens empreendedores nas escolas. Nós somos 89 escolas municipais, então, inclusive de educação infantil. E poderia ser uma semente para amanhã, que eu estou pensando no DI. Coisa de professor, né, filha? Não repara, não. Então, eu queria para estudar a fundo e passar para os colegas, para a gente estudar isso melhor, com os grêmios estudantis, que pode ser uma sementinha, né? Ah, tá joia. Agradeço, parabéns pelo trabalho. Pena que eu perdi um pouco. Não, muito obrigada. A gente vai tentar disponibilizar no YouTube a oficina e os slides eu posso disponibilizar para você por e-mail. Tá bom, eu te agradeço muito. Abraço e parabéns mais uma vez. Obrigada, Kátia. Já vou aproveitar a sugestão aí da Lucila para você disponibilizar não só no e-mail para ela, mas eu acho que para todo o conjunto aí do Fortalece, né? Eu acho que ia ser bem bacana que os nossos GTIE, GTIMs pudessem ter acesso, mesmo quem não teve aqui, sempre ajuda, tanto do YouTube quanto os slides, né? Acho que fica bacana, assim, e para o nosso coletivo também, né, do comitê. Me inspiraram aí as falas de todos vocês, porque eu também, como uma pessoa da comunicação social, eu comecei, nós temos que fazer aqueles estágios e projeto, e me formei na Universidade Federal de Goiás, não sei se a Jota também, porque ela vem de lá, mas enfim, e foi na rádio universitária, que a gente chama, inclusive, com Antenor José, que é um grande radialista, jornalista, e agora ainda ousou se formar além de fotografia, que foi a principal caminho dele, né, e outros colegas jornalistas, como Jurandir, e outros tantos aí do estado de Goiás. A gente, na rádio universitária, eu estou falando da época aí ainda de luta contra a ditadura, a gente ousou, né, e faz, acho que 2 anos, saiu no Jornal Popular falando do Mesa de Bar, que foi um programa que a gente criou, a nossa turma em especial, liderado pelo Antenor José e pelo Jurandir, e foi muito bacana, porque a gente inovou mesmo de fazer algo que parecia uma roda de conversa ao ar, e ganhou uma repercussão bem interessante, né, para o bem e para o mal, porque obviamente teve um período que nos fecharam, porque nós estávamos ainda em plena ditadura militar, mas com debates interessantes. Então, acho que hoje, quando a gente está falando desse lugar, da rádio, ela não tem sido olhada com o carinho que vocês colocaram aqui. E eu acho que a gente precisa fazer, né? Acho que foi num slide do Tiago que coloca, a gente está no rádio do carro, no rádio fazendo atividades domésticas, ele está ali sempre de alguma forma escutando, de música a programas, né? É claro que hoje a gente já não tem aquelas antigas radionovelas que se tinha, porque a televisão ganhou esse espaço,
Mas eu acho que, e Mara Regia, que você trouxe aí, um grande ícone, experiência, ela inclusive criou a Rádio de Falar com as Ribeirinhas, né? Sustentável, inclusive, e chegando aos rincões desse país, em especial na Amazônia Legal, e a gente tem programas belíssimos com ela, que são programas que mostram que é possível você adaptar e trazer o rádio como um grande instrumento da comunicação, do conhecimento, e principalmente, que eu acho que é um grande desafio ainda, mas a rádio, ela nesse ponto, muitas vezes é mais democrática, principalmente as nossas rádios comunitárias, e é reconhecer a comunidade como sujeito dessa criação. Então, a gente teve, assim, depois eu tive uma época que eu trabalhei tanto na Hanseníase quanto na AIDS, que a gente usou e fez várias oficinas de formação sobre rádio, um pouco parecida com o que você está propondo aqui, Mariana, que é a formação de pessoas, né? Então, a gente, de Hanseníase, a gente convidou as rádios comunitárias que desenvolviam, porque a Hanseníase, que é um mal que ainda assola o nosso país, somos o segundo país com maior quantidade e número, né, que já deveria termos eliminado e ainda não conseguimos, pelas desigualdades sociais, porque obviamente que tem tratamento e cura, mas a gente viu que precisava chegar nesses lugares mais longínquos, onde não chegava a notícia, e que a rádio chegava por isso mesmo, né? Ela chegava porque ela rompe. Eu diria que ela ainda é, dentro dos meios de comunicação, um dos espaços mais democráticos por chegar nesses lugares, e porque a comunidade reconhece. Se a sua questionário, que eu não sei qual foi o número de pessoas consultadas, Tiago, mas 52% expressa um pouco a realidade, eu acho até que está abaixo, né? Acho que se você pode não ter tido tempo maior, mas eu acho que está até abaixo, porque a gente tem. Então, hoje eu não sei, né, mas eu acho que queria desafiar aqui os nossos projetos escolas, que são instituições formadoras, eu vi que algumas lideranças estão aqui, dessas coordenações, para que pense, como a gente tinha na nossa formação, da rádio dentro da universidade, que possam trabalhar com esse espaço, né, que muitas vezes tem TV também, mas a rádio dentro da universidade, para nós, pelo menos na minha geração, ela foi decisiva para a gente falar do que estava acontecendo no ambiente universitário, mas do que estava acontecendo na sociedade, no caso nosso, da redemocratização do país, né, depois a gente teve campanha das diretas, foi um processo riquíssimo, eu acho que a gente está vivendo isso, e a gente precisa, como vocês falaram, enfrentar hoje o crescimento de uma ultradireita, de um fascismo, que chega também nos nossos territórios, e que a rádio precisa ajudar a romper com as fake news que acontecem. As pessoas hoje estão transformando os WhatsApps quase que na sua leitura, né? E eu acho que, é claro que é um instrumento importante, a gente deve também utilizá-lo, mas a gente precisa reconhecer o grande desafio de comunicar as nossas ideias, de voltar a transformar esses espaços como os espaços de reflexão crítica, e os espaços aonde esse sujeito, e trazer as lideranças sociais de todas as comunidades para se expressarem. Então, acho que o projeto escola fica aí o desafio de colocar nele o componente da comunicação como estratégico, e dentro do componente da comunicação, pensar essa possibilidade, essa potencialidade que as rádios têm. Eu acho que a gente precisa ter isso. Eu participei da primeira Conferência Nacional de Comunicação do país, depois a gente só teve a segunda, né? Está precisando fazermos outras, e não foi fácil, porque a gente tem o desafio de trazer esse lugar das comunicações sociais de verdade, versus os grandes domínios, né, das empresas que dominam a comunicação, e isso não é fácil, porque o olhar nosso é o olhar de quem quer trazer a comunicação como transformadora da sociedade, e como o próprio, proposta aqui, educadora também, mas a gente tem a outra que é um contraponto difícil, e é preciso ousar enfrentá-lo, que é a comunicação como consumo.
né, como venda de produtos. E no caso da saúde, o Tiago trouxe alguns exemplos, a gente também já se desafiou muito, e é diariamente, gente, é cotidianamente, a nossa comunicação, a gente tem que estar muito atenta, porque quem é que não lembra da gente ter tido uma época que você tinha uma comunicação que vendia um chocolate em formato de cigarro? Olha que louco, né? Depois começou a ter uma comunicação que vendia o Kinder Ovo com um presentezinho lá dentro. E assim você hoje tem dados que informam que a principal forma de, vamos dizer assim, vender um produto para as crianças, né, e quem tem crianças pequenas deve imaginar o quanto isso desafia fazer uma educação para além desse lugar, que é via a venda de alimentos. E alimentos o quê? Ultraprocessados, né? E que vão fazer mal para essa criança. Então, acho que a gente precisa se desafiar a pensar no programa Saúde na Escola, da rádio, ingressar como um componente da educação na perspectiva transformadora dos nossos projetos escolas, tanto para crianças, adolescentes e jovens. E só tem um jeito, eles e elas serem sujeitos da criação, da temática, do mecanismo de como utilizar, porque aí sim a gente vai conseguir muito bem fazer isso, né? Então é fundamental, é estratégico, e acho que a gente precisa fazer talvez os nossos projetos escolas nas suas parcerias internas dentro das universidades, do Instituto Federal e da Escola de Saúde Pública, a parceria com os espaços de comunicação dessas escolas, seja departamentos de comunicação, enfim, né? Nós temos experiências da nossa Escola de Saúde Pública de Educação Permanente da Bahia, que tem todo um espaço de produção de podcast, de rádio. Eu acho que a gente precisa ocupar isso com força, né, e com perspectiva revolucionária, mesmo na perspectiva de revolucionar as ideias e as mídias sociais, em especial o rádio, nessa perspectiva para os nossos projetos escolas. É uma sugestão, né, apaixonada quem é pelo rádio, mas também de desafiar-nos. Obrigada, Kátia, e suas falas super completas, que deixa a gente sem palavra. Não consigo completar, só agradecer e passar para a Deise elencar. Oi, Mariana, boa tarde a todos que estão aqui. Boa tarde. Eu estava refletindo sobre o tema que vocês trouxeram aqui, a rádio comunitária, e lembrei que a rádio em si, ela tem uma grande importância, né, no meio social ainda, por mais que estamos em uma era tecnológica, né? Por exemplo, quando a gente sai para o trabalho, pega um Uber, ou até mesmo no ônibus, a gente escuta a rádio, né? Então, a maioria desses transportes também, eles levam bastante a rádio. Enfim, para além disso, gostaria de ressaltar também que no tempo da Covid-19, a rádio comunitária, ela foi essencial para combater a fake news. Eu sou aqui do Amazonas, especificamente do território Alto Rio Negro, então lá foi uma ferramenta que foi bastante utilizada, onde a gente enviava as informações do que realmente era a informação correta sobre essa doença que estava surgindo na época, e dizer aos parentes em diversas línguas que existem lá. Lá tem 24 línguas cooficiais, línguas indígenas. Então, essas informações elas foram repassadas nessas 4 línguas indígenas da região. E é muito interessante trazer, né? E sempre lembrar e ressaltar a importância da rádio nos espaços sociais, né? Porque no Brasil, apesar de ser um Brasil tão preconceituoso, né, a gente precisa entender isso, a diversidade que existe nela, e que elas precisam ser reconhecidas, precisam ser visibilizadas. Então, eu trago muito aqui esse ressalte da importância da rádio comunitária, nesses momentos que foram bem difíceis nos nossos territórios,
e, e apoiar, né? São ferramentas e são iniciativas que sempre elas precisam ser fortalecidas. E ressalto também que quando começou o repasse das informações pelas rádios, não foi só as rádios que existem na cidade, no caso. Teve principalmente pela radiofonia, que talvez nem seja muito falada hoje em dia, né? Mas foi bastante utilizada e ainda é bastante utilizada, porque as comunidades elas se encontram bem distantes umas das outras e a realidade lá é que ainda não tem essa tecnologia que a gente vê hoje na cidade lá. Então, as radiofonias elas ainda são bastante utilizadas e as radioportes que tem lá. Então, é isso. Eu gostaria de colaborar com um pouco dessa lembrança que eu trago aqui, né? E de reforçar essa importância desse fortalecimento da rádio comunitária e a rádio em si que existe no Brasil. Obrigada. Eu que agradeço, Deise. E muito rica a sua fala, né? Eu acho que retrata muito o caráter democrático do rádio, né? Sobretudo, achei muito interessante que você trouxe a tradução, né, para outras línguas, né, de informação, e também o combate à desinformação, que foi tão importante, sobretudo na época da pandemia, né? Isso, exatamente. Uma experiência muito valiosa aqui para a gente. Muito legal mesmo. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Tiago. Eu só queria trazer um feedback aqui que a Kátia falou do formulário. Realmente, assim, foi muito... A gente teve pouco tempo para poder ter as respostas das pessoas, mas foram mais ou menos 40 pessoas que responderam ainda assim. Então, eu achei um número interessante para o universo que a gente está, né? E aí, queria aproveitar para dizer também que as respostas e as participações dos jovens e de todas e todos aqui do grupo aquece o coração, assim. É muito, muito bom, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, dessa coisa do algoritmo e tal. Eu acho que o rádio, ele tira um pouco, a gente foge um pouco dessa algoritmização das pessoas, assim, e das peças, né? E aí, só mais uma coisa que eu me lembrei que, com Mara Régia ainda, a gente fez uma oficina nas 5 regiões do Brasil que formava radialistas comunitários. E a gente teve a oportunidade de participar e de ficar um final de semana com esses profissionais, falando sobre rádio, fazendo aquecimento vocal, técnicas de voz, e no final do programa, cada um fazia um programa de rádio, a gente editava ali mesmo e ia para a rádio, assim, né? Então, era muito legal. E com a mobilização no rádio também, impressionantemente, eu tive a oportunidade de falar no Complexo do Alemão, na favela da Rocinha, e lá nessas comunidades eu falava com o crime, falava com a igreja e falava com os movimentos sociais. E aí isso eu acho que é uma prova de como o rádio ele chega nas pessoas, porque a nossa mensagem ela só passava no Complexo do Alemão, por exemplo, depois que o comando autorizava eu entrar ao vivo nas rádios de lá do Complexo do Alemão. Então, a partir daí, eu falava com as rádios dos movimentos sociais, LGBTQIA+, falava com as rádios da igreja, com as rádios das escolas, a mesma mensagem. Então, acho que isso é uma prova de que a gente realmente pode usar o rádio como ferramenta de mobilização social para saúde e educação. E aí é isso. Obrigado, gente. Valeu. Com certeza, Thiago. Obrigada. Leonardo. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Vocês estão conseguindo me ver? Bom, eu estou muito, muito feliz também. Obrigado por essa troca. Assim,
esse tema é muito engraçado e aí foi muito importante para mim começar a me olhar assim. Minha primeira experiência de trabalho foi numa rádio como locutor, olha só para vocês verem. Eu tinha tipo 16 anos numa rádio comunitária, né? E aí, como que naquela época, você disse que um dia a gente entrou na internet e nunca mais saiu, né? E assim, como que aquele trabalho ali já era um diferencial que eu tinha, né? De ver o rádio também e a internet, né? Sou facilitador, né, do Fortalece PSM, esqueci de me apresentar também, vim do interior de Minas Gerais, numa cidade assim de 15 mil habitantes. Então, a rádio era a mídia local. O que tinha de mídia era o rádio, né, antes da internet, então essa loja, então assim, determinava tudo, e foi a minha primeira experiência enquanto trabalho, assim, e foi lá que eu aprendi que a gente tinha que ter opinião sobre tudo, sabe? Quase como quem, antes da internet existir, o tribunal do Twitter, as pessoas não tinham opinião sobre tudo, isso era um grupo de pessoas que a gente acompanhava, assim, como que isso mudou. E eu acho muito importante falar dessas coisas para poder pensar, agora ampliando um pouquinho para além do rádio. Eu gosto muito de rádio, fiz sempre muito rádio, mas para mim a internet sempre foi, e os podcasts, eles são assim a minha joia preciosa. E aí, ao longo desse trabalho de vida, eu participei da produção de 2 podcasts, que eu vou deixar o link aqui no chat, que eu acho muito importante, porque faz uma boa articulação, assim, de possibilidades, sabe, gente? No primeiro, que é um podcast sobre a cultura local, lá de Martinho Campos, que eu vou falar um pouquinho sobre benzedeira, olha pra você ver, como que essa tradição da benzição, toda essa lógica, e como que os serviços de saúde e a própria comunidade, né, digamos assim, como o próprio Estado tem que olhar para isso a partir de uma outra perspectiva, né, de produção de conhecimento mesmo, que isso é muito necessário. Faço algumas entrevistas, enfim, botei esse, e tem outro que eu participei, que é uma radionovela. A gente falou dessa experiência das rádios, né, e que é uma radionovela que fala especialmente sobre pessoas em situação de rua durante a pandemia, assim, né, então é como se desse um olhar para esses lugares ali dentro dessas milhões de invisibilizações assim que aconteceram, mas que, sobretudo, pensar como que isso aconteceu nas pandemias, assim, né? E esse, especificamente, é um conjunto de histórias, né, que chama Histórias que a Rua Conta, mas esse que eu vou mandar o link é um capítulo, vocês vão acessar todo o material lá se quiserem, é um episódio, perdão, que fala sobre o mistério da moça da calça comprida, que foi a partir de uma pesquisa de campo feita anterior, né, à pandemia, para você ver que loucura. A pesquisa de campo feita anterior à pandemia, que uma dessas perguntas, assim, foi perguntado por que a mulher estava de calça comprida, e aí ela revela, assim, né, o grande segredo, e eu não vou contar aqui para deixar todo mundo aqui com essa pulguinha atrás da orelha, porque o rádio também tem disso, né, ele quase te entrega ali, e ele fala, ó, amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a gente se volta a conversar. Pouco disso, assim, de pensar como que também essa juventude que acabou chegando, né, um pouco depois do advento do rádio ali também, como que ela já também ressignificou o rádio hoje para a gente, o rádio é esse milhão de possibilidades também. Esse compartilhamento que eu queria. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Leonardo. E acho que a gente gostaria muito de semear essas ideias e essa vontade mesmo de fazer rádio, de fazer mídias sonoras, de entender mais sobre o assunto, de plantar essa sementinha e esperar que vocês se interessem pelo tema e procurem nos seus territórios, procurem nas suas cidades. Como falei, né, como vem falando desde o início da nossa tarde de hoje, é um meio de comunicação democrático, é um meio de comunicação que, com um celular, vocês conseguem produzir. Um celular e uma boa ideia, vocês conseguem produzir um ótimo podcast, né? A gente tem plataformas gratuitas, o próprio Spotify abriga podcasts gratuitamente, então é uma ferramenta muito valiosa para a gente ampliar a nossa voz, né? Como falei no meu módulo, as mídias são uma forma de ampliar o alcance dos nossos sentidos, né? E a voz o podcast, no caso, é uma ampliação da nossa voz. E
Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido plantada essa sementinha e que germine.